Palavra de Deus, mais uma vez em Mateus capítulo de número 2. Mateus capítulo 2. Estarei lendo do verso 13 até o verso 23. Mateus capítulo 12, do verso 13 ao 23. Nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Oremos. Senhor Deus, graças nós te rendemos, ó Pai, pelo privilégio de podermos estar aqui reunidos mais uma vez num dia tão especial para nós, o dia do Senhor. Obrigado pelo privilégio de já termos lido a tua palavra. Rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos conceda a iluminação do teu Espírito Santo, para que nesta hora em que nós estaremos meditando na tua palavra, o Senhor possa nos ensinar as lições desse texto que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Abençoa, Senhor, também a minha vida, que estarei trazendo a tua palavra, que eu possa pregar tão somente aquilo que é da tua vontade, aquilo que é pertinente à tua palavra. Assim eu te peço pela vida de cada um de nós, que o Senhor possa nos iluminar e que possamos compreender a tua palavra nesta noite. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, quando pensamos em um rei, logo imaginamos em nossa mente alguém que é cercado de glória, alguém que vive em palácios, alguém que está sempre protegido por guardas imperiais,
alguém que exerce um grande poder sobre uma determinada nação, sobre um determinado povo. Porém, Mateus nos apresenta aqui o Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Mas o cenário que Mateus apresenta é completamente diferente daquele rei que convencionalmente nós logo imaginamos. O rei prometido por Deus lá no Antigo Testamento, um menino, agora encontra-se perseguido. Ele que nasceu em condições tão humildes, agora precisa fugir para o Egito para escapar de um governante cruel. Posteriormente, esse rei, ele retorna para a sua terra e vai morar numa localidade extremamente desprezada. É interessante porque esse é o paradoxo que nós vamos encontrar no Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, ele não vai começar a sua história, o seu ministério terreno, o seu reinado em triunfo humano. Ele vai começar sim em humilhação, não em tronos, mas em fuga, não em honra, mas em desprezo pelo seu próprio povo. E é justamente nesse caminho de sofrimento que nós vamos perceber a grandeza do nosso Rei e ao mesmo tempo a fidelidade de Deus em cumprir o seu propósito. Estamos estudando o Evangelho segundo Mateus, que, como nós temos aprendido, apresenta o Senhor Jesus Cristo como sendo o Rei prometido no Antigo Testamento, aquele que viria para salvar o seu povo dos seus pecados, dos pecados deles, e para reinar sobre toda a terra. E como nós temos também aprendido, queridos, Mateus aqui, ele está escrevendo primeiramente para um público predominantemente judeu, razão pela qual você vai perceber claramente que ele esclarece alguns pontos importantes a respeito do Rei Jesus, logo no início do seu livro. Interessante que Mateus inicia o seu evangelho apresentando as credenciais do Senhor Jesus Cristo, mostrando a sua genealogia, aqui no capítulo 1, do verso 1 ao 17. Em seguida, Mateus relata como Cristo ele teve uma concepção milagrosa, ele foi concebido por obra do Espírito Santo, bem como o seu nascimento foi repleto de eventos extraordinários, em cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Vimos isso aqui em Mateus 1, do 18 ao 25. Posteriormente, chegando ao capítulo 2, vimos que magos vieram do Oriente e foram divinamente guiados por Deus para adorar o Rei dos Judeus, ou seja, os gentios estavam ali buscando o Rei dos Judeus para adorá-lo, enquanto que o seu povo, o povo judeu, o desprezaram. E no último episódio que nós tivemos a oportunidade de estudar, de aprender aqui na Palavra de Deus, Mateus relatou que quando os magos eles chegaram a Jerusalém, eles encontraram o rei Herodes. E o rei Herodes, quando ele teve conhecimento de que os magos estavam ali para adorar um rei que não era ele, que era o rei prometido no Antigo Testamento, o verdadeiro rei dos judeus, ele de forma extremamente astuta vai dizer aos magos: olha, façam o seguinte, vão, encontrem um menino, depois vocês retornam até mim para me informar onde ele se encontra, onde ele está, porque eu também quero ir adorá-lo. Só que na verdade,
A intenção do coração de Herodes não era de ir adorar o Senhor Jesus Cristo, era de matá-lo. Era de tirar a vida daquele menino, rei. Então aqui nos versos de número 13 a 23 do capítulo 2, nós veremos esse episódio em que o Senhor Jesus Cristo, juntamente com a sua família, precisa se refugiar no Egito para que Herodes não viesse a matá-lo. E esse evento em si, ele também já estava predito lá no Antigo Testamento, conforme nós teremos a oportunidade de ver aqui. Com base nisso, queridos, eu gostaria então de meditar com os irmãos a respeito do seguinte tema: o rei perseguido, mas preservado pelo Pai. O rei perseguido, mas preservado pelo Pai. Nós vamos ver esse tema em 3 pontos. O primeiro deles, a fuga do rei é um testemunho do amor do Pai pelo seu filho e pelo seu povo. A fuga do Senhor Jesus Cristo é um testemunho do amor de Deus para com o próprio Cristo e para com o povo de Deus. Veja, meus queridos, o Senhor Jesus, ele estava aqui com aproximadamente 2 anos de vida, quando ele é levado pelos seus pais para o Egito. O fato é que o rei Herodes o Grande, que era um homem extremamente cruel, um homem que não media esforços para tirar do seu caminho qualquer um que viesse a se tornar uma ameaça para ele, esse rei tão sanguinário estava à procura do Senhor Jesus Cristo para matá-lo. Como eu disse, Herodes havia pedido aos magos para que descobrissem aonde encontrar o menino e que depois viesse avisá-lo para que ele pudesse ir até o menino. E a intenção do coração dele não era outra senão tirar a vida daquela criança. Entretanto, os magos, divinamente orientados, voltaram para suas casas não pelo caminho que vieram, mas por um outro caminho. Só que ao tomar conhecimento disso, ao tomar conhecimento de que foi enganado pelos magos, Herodes então ficou enfurecido e buscou a todo custo matar a criança. Veja o que é dito aqui no verso 13. Tendo ele partido, eis que apareceu um anjo a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então Herodes, ao se ver iludido, fica furioso. Ele não agora esconde as suas intenções, ele não tem o cuidado de continuar com aquela hipocrisia de que queria encontrar o menino para adorá-lo. Ele agora demonstra toda a ira do seu coração, toda a sua raiva vem à tona, e ele então quer matar a criança. O anjo disse a José: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Veja, quando nós lemos esse texto e nós focamos nesta expressão foge, geralmente nós associamos a palavra fugir com covardia. Mas não é esse o sentido aqui. Várias vezes na Escritura, a fuga é um expediente divino para que não venhamos a nos encontrar no lugar errado, na hora errada.
Então foi por meio dessa fuga que Deus então estava protegendo o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ele estava protegendo o seu Filho daquelas circunstâncias tão adversas que estavam se formando ali na Judéia. E por que fugir para o Egito? Veja, ali no Egito havia uma grande comunidade judaica. Ali no Egito havia basicamente 1 milhão de pessoas, então era um local bastante apropriado para se esconder. De modo que um judeu poderia ir para aquela localidade, ir para aquele país, e seria mais um, e passaria desapercebido. Deus então prepara todas as coisas providencialmente. De tal modo, queridos, que José, ele foi instruído para ir para um local que o próprio Deus já havia estabelecido, e lá Cristo ficaria protegido de Herodes, guardado daquele homem sanguinário e cruel. E aqui, queridos, nós vamos perceber o amor de Deus para com o seu Filho, protegendo, preservando, guardando. E veja algo que também precisamos destacar, é que este amor de Deus por seu Filho, ele foi revelado desde os tempos antigos. De tal modo que, se você observar, Mateus aqui no versículo de número 15, ele está dizendo que isso que está acontecendo na vida do Senhor Jesus Cristo naquele momento, já havia sido profetizado pelo profeta Oséias, há muitos séculos atrás. Veja o verso 14 e 15. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Aqui, queridos, veja, no finalzinho do verso de número 15, Mateus está citando uma profecia que encontra-se lá em Oséias, capítulo de número 11, versículo de número 1. Lá está dito assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Apenas lembrando ou relembrando o contexto ali de Oséias. Veja, o povo de Israel havia quebrado a aliança do Senhor. Contudo, apesar da rebeldia do povo, Deus resolve derramar misericórdia e graça sobre a vida deles. E no capítulo 11 de Oséias, Deus, através do profeta, traz essa palavra de esperança. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Veja, aqui, meus queridos, é uma palavra de alusão ao Êxodo. Deus aqui, meus queridos, está se referindo àquele momento na história de Israel, no qual, por meio de Moisés, Deus chama o seu povo, Deus, na verdade, resgata o seu povo, liberta o seu povo da escravidão do Egito. Deus, de forma tão extraordinária, Ele intervém para salvar, para libertar o seu povo e para proteger o seu povo. O texto está se referindo àquele episódio. Mateus, então, igualmente inspirado pelo Espírito Santo, ele aplica esse texto à realidade do Senhor Jesus Cristo, para mostrar algo extraordinário, meus queridos, para mostrar que do Egito viria o libertador e a libertação.
na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo. Deus aqui está mostrando amor pelo Filho, na medida em que Ele está preservando o seu Filho, ao levá-lo ali para aquela cidade, para aquele país, para aquela nação. Mas também Deus está nesse ato demonstrando também amor pelo seu povo, pois Ele estava protegendo aquele que viria para salvar o seu povo dos pecados deles. Era uma demonstração de amor para com Cristo, mas também uma demonstração de amor para conosco também. Era importante que o nosso Redentor fosse preservado, fosse guardado. Não ainda era o momento dele morrer. Ele iria morrer, mas ainda não era o momento. Ele tinha que cumprir a missão que Deus o havia outorgado, que Deus o havia dado a ele. Chegaria um momento, sim, que ele entregaria a sua vida, mas ainda não era o momento. Não era este momento. Então, queridos, quando o rei foge para o Egito, nós temos aqui esta lição a respeito do amor de Deus, tanto para com o seu Filho, quanto para aqueles que seriam salvos pelo seu Filho, para com aqueles que estariam no Filho. Verso 14 e verso 15, você vê o foco justamente posto nesse amor paternal de Deus para com o seu Filho e para com o seu povo. Esse era o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesta noite. Agora, eu gostaria de destacar um segundo ponto na continuação do texto. A matança revela que há esperança mesmo diante de grande tristeza. A matança de tantas crianças ali, aquela tragédia, revela que há esperança mesmo diante de uma tristeza tão grande quanto aquela. Veja, enquanto o Senhor Jesus Cristo estava ali no Egito, Herodes então está enfurecido na Judéia, e ele está buscando de todas as formas matar o menino rei, mas ele não sabe quem é. Então ele vai aqui instituir um decreto terrível, crudelíssimo, trágico. Veja o verso de número 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Veja, que ordem terrível. Herodes manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Agora você imagina o desespero daquelas mães que tinham os seus filhos arrancados dos seus braços para serem mortos. E como nós sabemos, essa não é a primeira vez que acontece essa tragédia na história de Israel. Houve outras ocasiões que isso aconteceu, mas essa aqui, sem dúvida, é a mais marcante. Essa que está sendo relatada por Mateus. E agora, talvez você pergunte, mas pastor, diante desse evento tão terrível, onde é que nós podemos encontrar esperança? Veja o verso 17 e 18. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Veja, precisamos destacar 2 pontos aqui nesse texto. Primeiro, é importante nós lembrarmos
da história dessa cidade, Ramá. Era uma cidade, o texto diz, ouviu-se um clamor em Ramá. Essa cidade, ela ficava ao norte de Jerusalém. Era um local historicamente de sofrimento para o povo judeu. Quando o povo foi levado para o exílio, eles passavam por Ramá, e muitos ali ficavam presos, outros eram mortos. E foi ali também que morreu a esposa de Jacó, Raquel. Então é uma cidade que estava associada ao sofrimento. Agora, vemos que essa profecia de Mateus é uma profecia que encontra-se lá em Jeremias, capítulo de número 31. E é importante nós entendermos um pouco do contexto ali de Jeremias 31, para que nós entendamos melhor esta profecia. Veja, no capítulo 31 de Jeremias, Deus está animando o seu povo. Deus está dando esperanças para o seu povo. O contexto é difícil, mas Deus estava prometendo que eles seriam restaurados. O capítulo é um capítulo de esperança. O tema geral do capítulo é esperança. Contudo, neste capítulo nós vamos encontrar este verso. Esse verso que não parece trazer esperança, mas tristeza. Observe comigo Jeremias 31:15. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. E veja, até aqui, o versículo 15, ele traz um tom sim de tristeza, ele traz um tom sim de desesperança, mas acompanhe comigo o verso 16. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Veja, queridos, que o verso 15 traz a realidade dura da época de Mateus e da época do profeta também. Morte, choro, angústia. Mas o verso seguinte, o verso 16, fala de esperança. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, a recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Então, queridos, o que essa época da vida do Senhor Jesus Cristo revela para nós, revela que para aqueles que sofrem, mas aqueles que têm a esperança no Redentor que vive, o que Mateus nos mostra aqui, e que está mostrando também para os seus primeiros leitores do livro, é que a despeito de toda a dor daquela época, de todo o sofrimento, havia alguém que estava guardado por Deus lá no Egito, e que haveria de vir, porque no momento certo ele vai dizer, do Egito chamei o meu filho, e que aquele que viria do Egito era a nossa esperança. Havia tragédia, havia morte, mas aquele que traz a vida está vivo, e no tempo certo ele voltaria. Então, queridos, a fúria de Herodes contra Cristo, matando aquelas crianças, não é o final da história. Na verdade, é mais um capítulo desta história tão bela da salvação. Uma história que não é de tristeza, é de esperança.
Por vezes nós somos levados a considerar algumas páginas das Escrituras, onde nós percebemos situações que acontecem que parece que não há nenhum alento para a nossa alma. O que vemos é só dor, tristeza, sofrimento. Mas veja, nós somos chamados por Deus para olhar para esses momentos de grande desesperança com os olhos do nosso Redentor, com aquela firme convicção de que Deus levantará aquele que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Em meio a momentos difíceis, a momentos de choro, podemos ter esperança, porque o nosso Redentor está vivo. Herodes atentou contra a vida dele, matou crianças, mas o rei está preservado, está guardado pelo Senhor. Ele vai ser sacrificado, sim, mas na hora certa, para o propósito certo. Propósito que Deus já determinou antes da fundação do mundo. E é por meio da morte dele que a vida será dada a muitos. Mas em terceiro e último lugar, eu gostaria de destacar, queridos, o retorno do rei. O retorno do rei. Mateus agora vai mostrar o retorno de Cristo do Egito. Deus disse: do Egito chamei o meu filho. Observe comigo o verso 19 e 20. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Veja, um bom israelita, ao ouvir essas palavras, certamente ele lembraria logo de Êxodo capítulo 4, verso 19. Naquela ocasião ali, naquele contexto em que Moisés havia matado um egípcio e que havia fugido, só que agora Deus quer que ele volte para o Egito com o propósito de libertar o seu povo. Mas Moisés ficava com medo, ele tinha medo de que os parentes daquele homem que ele matou viessem a atentar contra a vida dele, que ele fosse preso ou que ele fosse morto. Mas Deus vai dizer a Moisés: os que procuravam tirar-lhe a vida já estão mortos. Não há mais nenhuma ameaça com respeito a este assunto, com respeito a esta situação. Então veja, isso aqui, meus queridos, não é uma coincidência, mas é uma providência divina na história do nosso Redentor. Com a morte de Herodes, Cristo e sua família poderiam retornar para Israel. Só que há um detalhe também aqui importante. Veja, quando Herodes morreu, ele passou o governo das províncias para os seus filhos. E o filho que ficou com a província para onde o Senhor Jesus retornaria, era um filho muito parecido com Herodes. Era alguém cruel, violento, alguém extremamente mau, de tal maneira que, mais uma vez, intervindo na história, Deus vai fazer com que o seu filho não volte para a Judéia, mas vá para uma outra região de Israel. Veja aí o verso 21 e 22. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência,
prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Veja, como nós já tivemos a oportunidade de ver aqui no Evangelho de Mateus, Jesus nasceu em Belém, mas ele ficou conhecido como o Nazareno. Por quê? Porque ele é mais associado não com o seu local de nascimento, e não que isso não seja importante, até porque o fato de Jesus ter nascido em Belém é um cumprimento das promessas do Antigo Testamento, mas pelo fato de que foi em Nazaré que se deu, não é, esse período da infância, adolescência, juventude e até a vida adulta, quando ele começa o seu ministério. Então ele é conhecido como Nazareno. E veja, queridos, a cidade de Nazaré possui algumas características interessantes que eu gostaria de destacar. Primeiro, a palavra Nazaré, ela vem justamente da palavra nazireu. E nazireu era alguém que tinha sido separado para um serviço específico. Nós lembramos da história de Sansão, lá em Juízes. Ele tinha sido separado por Deus para liderar o povo, para viver uma vida de santificação, certo? Outro ponto que podemos enfatizar aqui, a respeito da cidade de Nazaré, é que ela era uma cidade extremamente pobre. Dificilmente alguém gostaria de ir morar em Nazaré. Se você parar um pouco, imaginar um bairro da sua cidade, em que ninguém gostaria de morar lá, e que dizer que você mora naquela localidade, as pessoas associam logo essa informação com o seu caráter e já começam a duvidar de você. Veja, Nazaré era um local assim. Era um local extremamente pobre. Não é à toa que alguém certa feita disse: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Com base nesses dois pontos, queridos, eu gostaria de pensar a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, Cristo, ele foi separado por Deus aqui neste mundo para realizar uma obra especial. Como nós sabemos, ele foi separado por Deus para viver uma vida de santidade, uma vida separada para o Senhor, uma missão determinada por Deus. Segundo, o rei deveria morar em um local melhor. Um rei deveria morar na capital. Provavelmente foi por isso que, quando os magos viram a estrela lá no céu de Israel, eles foram logo em Jerusalém. Não, o rei deve estar na capital. Mas veja, esse local aqui onde o rei vai morar é um local extremamente pobre, humilde. E o que é que isso nos ensina, queridos? Isso nos ensina que o nosso rei, ele foi um servo, sofredor, desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento, ele já nasceu em condições mais humildes do que as normais. A sua mãe não tinha um local para onde ela pudesse dar a luz a ele. Ele, desde o seu nascimento, passou por dificuldades. Você vai observar aqui que ele foi perseguido, viveu como fugitivo no Egito. Depois ele volta para morar em uma cidade que ninguém queria morar lá. E aqui nós podemos já contemplar esse estado de humilhação do Redentor.
Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, queridos, isso é muito importante. Quando eu olho para esta realidade, eu penso em nossa condição. Nós fomos salvos por este homem, que sendo rico, se fez pobre, para nos enriquecer das bênçãos de Deus. Veja, ele era rico, mas ele se fez pobre, diz Paulo, para nos tornar ricos, espiritualmente falando. Temos um rei humilde e muitas vezes vivemos cheios de murmurações, porque reclamamos de tudo, reclamamos da comida, reclamamos da veste, reclamamos de onde moramos, reclamamos do nosso trabalho. E veja, nosso Senhor, que tinha tudo para ter tudo, ele se colocou numa condição humilde para nos ensinar lições preciosas. Mas há uma outra questão aqui. A citação que Mateus faz aqui, ele será chamado Nazareno. Você não vai encontrar essa citação literal no Antigo Testamento. Por quê? Porque se você observar, diferente das outras citações que ocorrem aqui em Mateus 1, Mateus 2, essa citação aqui ela está no plural. Veja, observe comigo o verso 23. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Ou seja, Mateus aqui ele não está citando em específico um profeta, um texto, mas ele está tendo uma visão ampla da profecia dos profetas do Antigo Testamento, chegando à conclusão de que eles já antecipavam o fato de que ele seria chamado de Nazareno. Então, não há uma citação direta, entretanto, os profetas já anunciavam. E aqui, mais uma vez, queridos, nós temos o cumprimento profético a respeito da vida do Senhor Jesus Cristo. Mas não simplesmente por um profeta, como Isaías, Jeremias e Oséias, como nós já vimos até aqui. Mas os profetas, de um modo geral, afirmaram que o Messias seria um servo sofredor, humilde. Por isso ele nasceu em Belém, por isso ele viveu em Nazaré. Então nós temos diante de nós um rei que foi fugitivo, sem ter cometido nenhum crime, nenhum pecado. Um rei que por conta dele crianças morreram, mas ele veio para nos dar a vida. Um rei que é dono de tudo que há, mas que preferiu habitar em um lugar humilde. Percebe os contrastes? Muito diferente daquilo que nós, enquanto seres humanos, com os nossos preconceitos, imaginaríamos a respeito de um rei. Queridos, o que é que esse texto tem a ver conosco no sentido de aplicarmos ainda mais ele para as nossas vidas? Gostaria de destacar mais algumas aplicações, além daquelas que nós já fizemos até aqui. Veja, assim como o Pai protegeu o seu Filho para cumprir o plano de redenção, nós também podemos descansar na providência do Senhor, nosso Deus. Ele não perde controle dos acontecimentos
da nossa vida, mesmo quando nós somos levados por caminhos tortuosos. Mas Deus ainda está no controle e é Ele quem está guiando os acontecimentos da nossa vida. Nossa vida está segura nas mãos daquele que guarda o seu povo. Então, veja, queridos, o amor paternal de Deus por Cristo o protegeu, o guiou, o livrou, mesmo que sob circunstâncias tão adversas, difíceis, sofridas. E a mesma coisa nós podemos pensar a respeito de nós, enquanto seus filhos também. Deus, Ele protege, Ele guarda a sua igreja, Ele dirige a sua igreja, mesmo nos momentos mais complicados, mais tortuosos, mais difíceis em que eu e você podemos nos encontrar. Não venhamos a nos esquecer de que todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor nosso Deus, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Outra aplicação, muitas vezes, queridos, associamos a fuga à fraqueza. Mas aqui nós vemos que a fuga foi um instrumento divino para preservar o Senhor Jesus Cristo. Isso nos ensina que nós não podemos confundir obediência com ousadia imprudente. Nós não podemos confundir essas coisas. Há momentos em que Deus nos chama a recuar. Há momentos em que Deus nos chama a fugir para preservar a nossa vida. E há momentos, inclusive, que a fuga ela é necessária para preservar a nossa santidade também. Então nós precisamos compreender isso. Não devemos associar fuga à fraqueza somente, porque há momentos em que o sábio a se fazer é fugir, evitar mal contra nós. Terceiro, o choro de Belém nos lembra que vivemos em um mundo marcado pelo sofrimento, pela injustiça, pela dor. Infelizmente, o mundo caído, ele traz consigo essas marcas. Nós vamos ver pessoas sofrendo, pessoas sendo injustiçadas, pessoas tendo que suportar terríveis dores. Mas a preservação do Redentor nos garante que a tragédia ela não vai ter a última palavra, que o sofrimento não vai ter a última palavra, que a injustiça não vai ter a última palavra. A última palavra é a esperança que nós temos em Cristo. Quando nós formos afligidos, quando estivermos em lágrimas, quando estivermos sofrendo por injustiças praticadas, lembremos, meus queridos, que o nosso Redentor está vivo. Esta foi a esperança de Jó. Lembra que Jó, no momento mais difícil, de maior aflição em sua vida, ele foi capaz de se alegrar e de ser confortado e de ser animado. E eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. A mesma esperança de Jó é a nossa esperança, porque é o mesmo Redentor. A diferença é que Jó esperava o Redentor que viria. Nós aguardamos a segunda vinda do Redentor que já veio. Mas o nosso Redentor vive. E é por isso que você pode acordar amanhã e viver.
e trabalhar e estudar, porque você tem esperança. O seu Redentor não está morto, ele está vivo. Em quarto, Cristo cresceu em Nazaré, uma cidade desprezada. Isso nos ensina, queridos, que de fato o nosso Redentor, ele se humilhou para se tornar o Salvador perfeito, para realizar uma salvação perfeita em nossas vidas. Portanto, como cristãos, nós também não devemos nos envergonhar da simplicidade, nem desprezar os pequenos começos. Quando nós formos tentados a buscar grandes coisas, grandeza humana, lembremos que o nosso rei foi um rei humilde, que viveu em Nazaré, que nós também possamos ser humildes na vida que temos aqui neste mundo. Possamos orar como o salmista: Senhor, eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Contudo, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Temos um contentamento bíblico em nosso coração. Saibamos estar contente em toda e qualquer circunstância. Como diz o apóstolo Paulo, eu aprendi a estar contente tanto na bonança quanto na escassez. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Quinto e último lugar, há muitas pessoas em nossos dias que odeiam ao Senhor Jesus Cristo, assim como Herodes odiava. Só que elas hoje não podem matar a Cristo. Então, elas vão se voltar contra a igreja de Cristo, contra a palavra de Cristo. Então, certamente, todas essas movimentações que você vê por aí contra a igreja, contra a palavra de Deus, elas não são aleatórias. Há um movimento muito bem orquestrado contra Deus e contra o povo de Deus, contra a palavra de Deus. Meus queridos, não nos enganemos. Isso foi no passado, isso é hoje, isso vai ser até quando Cristo voltar. Se perseguiram a Cristo, hão de perseguir os discípulos dele também. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que todos aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguições. Então, queridos, nós não podemos pensar que nós estamos aqui neste mundo como se estivéssemos de férias. Não, nós estamos no meio de uma batalha, de uma luta. E nós precisamos estar preparados, vigilantes, em oração. Porque o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor buscando a quem tragar. O mundo, ele nos odeia. Então, que nós possamos entender isso, que nós vamos ser perseguidos aqui sim, mas que possamos lembrar que o Senhor Jesus, ele já havia nos antecipado a respeito disso. E ele disse: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vocês. Então, saiba que sofrer com Cristo, participar dos sofrimentos de Cristo, significa que você também vai experimentar e participar da glória dele. Que isso te anime quando as perseguições se levantarem contra você.
o nosso Redentor vive. E Ele voltará no céu para nos buscar. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.